Pessoal, queridos alunos e alunas, iremos dar início à nossa aula de hoje. Então, iremos tratar para vocês sobre o sistema elétrico de potência. Iremos conhecer sobre os principais processos de geração que a nossa matriz energética ela vem a proporcionar, a matriz energética brasileira, o sistema de transmissão, a sua importância, bem como também o próprio sistema de distribuição. Vamos lá? Então, o nosso objetivo hoje, basicamente, é conhecer sobre o sistema elétrico de potência. Então, o sistema elétrico de potência ele nada mais vem a ser do que essa relação existente entre geração, transmissão e distribuição. Então, no sistema de geração, nós iremos relatar um pouco quais são os principais tipos de geração que compõem a nossa matriz energética. Bem como conhecer um pouco do sistema de transmissão e abordar o próprio sistema de distribuição. Então, o sistema de geração ele é composto por uma máquina elétrica, ou seja, um gerador, uma máquina elétrica girante, onde a sua finalidade é poder transformar essa energia de movimento em energia mecânica. Com base nesse princípio, nós podemos relatar que na matriz energética brasileira, nós temos alguns tipos a mais de geração. Se vocês observarem esse gráfico, ele é bem recente, 2018, elaborado pela empresa de pesquisa energética, onde nos apresentam valores de gerações existentes no Brasil. E como podemos perceber, a hidráulica ainda é o maior potencial. Hoje representa em torno de 64 a 64,7%. É bem verdade que nós observamos nesses últimos anos o crescimento de energias renováveis como eólica e solar, mas mesmo assim ainda representam valores ainda abaixo do potencial da nossa matriz energética. Ou seja, a eólica atualmente está representando em torno de 8%, 8,1%, enquanto que na geração solar ela já tem uma representação em torno de 3%. Bom, como podemos perceber, né, o processo hidrelétrico ainda é o maior potencial a nível de Brasil. Ou seja, que podemos analisar também é que no Brasil, no mundo, o Brasil ele tem uma representação bem significativa desse processo de geração hidrelétrica. Mas mesmo assim ainda está entre os 10 maiores, com uma geração anual, esse dado é um dado de 2016, equivalente a 380,9 terawatts-hora. O Brasil ainda vem no ranking dos 10 maiores, sendo o terceiro maior no processo de geração hidrelétrica do mundo. A transmissão é uma forma de poder, através do processo de geração, transportar essa energia gerada para uma longa distância, para unidades consumidoras, para residências, para comércios, para unidades rurais, para indústrias, onde requer uma distância enorme de onde gera para onde vai consumir. Então a transmissão ela dá esse apoio, essa importância. E é bem verdade que existem alguns processos, algumas torres de transmissão, como podemos perceber nas ilustrações, até estruturas um pouco diferentes. Não será, na verdade, o tema que nós iremos abordar ao longo da nossa disciplina, até porque a nossa disciplina é o terceiro eixo, que é a distribuição. Mas percebam que, na verdade, há uma diferença. E detalhe, o sistema de transmissão é um sistema que, por transmitir a longa distância, transmite também a um valor relativamente alto de tensão. Para termos uma ideia, o sistema de geração ele gera em torno de 16 a 18 kV, 18 mil volts, 16 mil volts a 18 mil volts, isso
estando proporcional ao tipo de gerador, independente que seja geração térmica, elétrica, eólica. Para tanto, para uma necessidade de uma transmissão a uma longa distância, é necessário realizar um processo de transformação. Esse processo ele é realizado através de uma SE, ou seja, uma subestação. Então, essa subestação ela pode ser elevatória ou pode ser abaixadora. Subestação elevatória é quando, na verdade, ela, ao receber aquela tensão gerada do gerador ao entorno de 16 mil volts, então ela irá elevar essa tensão gerada para 230, para 500 mil volts, vai depender do sistema de transmissão. E irá transmitir a uma distância enorme, a raios de 500 quilômetros aproximadamente. A exemplo, a nossa região, a Paraíba, ela é muito abastecida pelo sistema de geração CHESF, Complexo Hidrelétrico do Rio São Francisco, onde a grande maioria dos processos de geração que vem a ser hidrelétrico estão sobre o Rio São Francisco, isso geralmente em Paulo Afonso, na Bahia, Xingó, enfim, mas que vem proporcionar uma distância enorme. Então, para que aquela geração lá de Paulo Afonso venha a Cajazeiras, a Sousa, a parte do Ceará, da Paraíba, Rio Grande do Norte, é necessário o sistema de transmissão. Então, o sistema ele tem essa finalidade. Existem vários níveis de tensão, na verdade, alguns níveis aplicados, 230, 500 kV, até 800 kV de tensão gerada, ela pode ser utilizada no sistema, né, ou seja, elevada a 800 kV e transmitida a grandes distâncias. É bem verdade que, como podemos perceber, as torres são torres metálicas, o que sustenta, na verdade, os cabos, os condutores que são transmitidos a uma longa distância, são as torres, estruturas metálicas. E elas podem chegar até 300 metros de altura. 300 metros de altura é equivalente a um prédio de 60 andares, né? Relativamente muito alto. Então, as torres de transmissão ela tem essa finalidade. O Brasil ele também é um dos, em termos de linhas de transmissão existentes, um dos maiores também do mundo. São mais de 100 mil quilômetros de linhas de transmissão ao longo do nosso país. Isso percebe-se que a quantidade que temos de linha de transmissão dá para dar uma volta ao mundo em torno de 5, 6 vezes em termos de quantidade de linha de transmissão existente no nosso país. Aqui podemos perceber alguns valores relativamente das linhas de transmissão. As quantidades que temos de linha de transmissão em quilômetros. Isso é um dado do Sistema Interligado Nacional, né? Todo o sistema de transmissão hoje ele é interligado, ou seja, se houver uma falta no Nordeste, mas no Norte estiver em funcionamento, vão permanecer apoiando, dando continuidade ao outro. Mas ao todo, amigos, a última pesquisa aqui nós podemos perceber que tem em torno de 132.847 quilômetros de linha de transmissão. Isso são dados da ONS, do ONS, perdão. ONS é o Operador Nacional do Sistema. E aí chegamos ao sistema de distribuição. E no sistema de distribuição, nós temos estruturas relativamente menores do que do sistema de transmissão. Semelhante o objetivo principal da transmissão, transmitir a longas distâncias. Só que é uma transmissão, uma subtransmissão a distâncias menores. Ou seja, a finalidade do sistema de distribuição é chegar ao finalmente, né, a conclusão, na verdade, do fornecimento de energia. Na verdade, chegar à unidade consumidora que precisa. É bem verdade que lá do sistema de transmissão ela chega a 500 mil volts, mas não vai 500 mil volts para a unidade
uma residência. Uma residência é 220 volts, 127, em algumas regiões, fase neutra. Mas por quê? Como isso ocorre, né? Então, o sistema de distribuição ele é composto, na verdade, por subestações e por transformadores de distribuição. As subestações elas vão receber das subtransmissões um determinado valor. Por exemplo, recebe 500 kV, a linha de transmissão chega em uma subestação de 500 kV. Essa subestação ela vai transformar em 69 mil, vai baixar esse nível de tensão. Esse processo é chamado de subtransmissão, onde essa subtransmissão irão, por vez, alimentar outras subestações de menores níveis de tensão também, onde essas subestações de menores níveis de tensão são subestações da concessionária de energia local. Ou seja, na Paraíba nós temos a concessionária CELP, no Ceará a Enel. Então a Enel, a Energisa, perdão, a CELP no Pernambuco, são concessionárias de energia que recebem o sistema de subtransmissão uma tensão de, digamos, 69 mil volts e irá transformar em 13.800 volts. Isso a subestação irá realizar esse processo de transformação. Realizado esse processo de transformação, irá distribuir os níveis de tensão para aquelas unidades consumidoras que precisem de fornecimento de energia com tensão 13.800 volts. Na minha residência, eu preciso do nível de tensão 220, não 13.800 volts. Então, como isso ocorre? Então, nessa condição, há um processo de transformação realizado no próprio sistema de distribuição. O sistema de distribuição tem a subestação que transforma 69 em 13.8 e tem transformadores nas vias públicas, que são transformadores de distribuição, que recebem os 13.800 volts transformados e baixa novamente a 380 fase, 220 fase neutra na nossa realidade. Existem algumas regiões que a fase é 220 e a fase neutra 127. Então isso ocorre, esses processos de transformação do sistema de distribuição para poder chegar à unidade consumidora. Então é isso que nós iremos trabalhar com vocês. Ao longo da nossa disciplina, nós iremos trabalhar com mais ênfase sobre o sistema de distribuição. E para trabalharmos é preciso conhecermos o sistema. Então nós iremos conhecer através das normas de distribuição unificada da Energisa, as estruturas que compõem e como serão determinados, projetados essas estruturas. Quando nós falamos em estruturas, na verdade nós estamos falando nas estruturas de sustentação desses cabos de energia do sistema de distribuição. São os postes, são estruturas metálicas, cruzetas, enfim, as ferragens que compõem toda aquela estrutura, nós iremos conhecer e iremos também trabalhar com vocês como determinar essas estruturas e como projetar essas estruturas, seja o poste, seja a cruzeta, seja as ferragens, seja o dimensionamento dos condutores, seja o dimensionamento do transformador ou dos transformadores de distribuição. Só para complementar, no sistema de distribuição nós vamos conhecer de forma aérea em duas situações. O sistema de distribuição de forma primária, onde nós iremos ter estruturas semelhantes a essa e outras que iremos também conhecer, bem como as estruturas secundárias, como estruturas como essa. Se vocês observarem, acredito que já estão começando a assimilar, que já começaram a perceber que existem postes com estruturas com isoladores como esse, que é o isolador do tipo Rodana. Enfim, é uma estrutura diferente da anterior que falamos da primária. Essa aqui é a secundária. Então, o que é uma estrutura primária? O que é uma estrutura secundária? É isso que nós iremos ver nas nossas próximas aulas. Um abraço a todos e aí deixaremos para vocês um material complementar sobre a aula de hoje. Forte abraço.